vamos continuar. Você nos acompanha pelo YouTube, somos a Igreja Batista de Bom Retiro, e eu quero convidar você para participar conosco. Durante essa semana, nós oramos, nós estamos pedindo a Deus um novo equipamento de vídeo para melhorar a qualidade daquilo que está chegando até você. Um irmão se comprometeu a comprar uma das câmeras que nós vamos trocar, vamos ter pelo menos 3. Se você quiser nos ajudar, você que assiste, que recebe essa mensagem, você pode participar. E a gente vai deixar, você pode buscar lá no www.bbr.org.br, o número da conta da igreja, e colocar qualquer valor lá que você vai abençoar, não só a sua vida, mas todos aqueles que recebem os vídeos. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre luz e trevas. Quando Deus, Ele começa a sua obra da criação, Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que no princípio Deus fez os céus e a terra. Primeira providência de Deus, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ele disse: haja luz, e houve luz. E Ele faz separação entre luz e trevas. Luz e trevas não caminham juntas. Quando 1 João, capítulo 1, verso 5, a Bíblia fala sobre Deus, ele fala que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, e se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus, ele cura um cego de nascença, é uma cura extraordinária. Ele pega um pouco de barro, cospe no barro, faz um pouco de lodo, e faz um olho novo para o menino. O interessante é que aquele jovem não tinha o globo ocular. Ele faz um olho novo com barro, como quem está dizendo assim: vocês estão entendendo não? O mesmo Deus do princípio está aqui, pisando nessa terra. O mesmo Deus que fez o homem do barro lá atrás, é o mesmo Deus que se fez carne aqui, e está fazendo um olho novo para dizer para vocês que eu sou luz. Ele emenda e diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas eternamente. O texto que fala ao meu coração está em 1 João capítulo 2, de 8 a 11, que sugere o que você vai permanecer na luz ou você vai passar a andar nas trevas. No entanto, eles escrevam um mandamento novo. Qual é verdadeiro nele e em vocês? Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. João, ele está aqui nessa primeira carta, fazendo uma íntima relação entre ódio e cegueira. Uma pessoa que não enxerga, é uma pessoa que não vê o brilho da luz, ele não percebe o espectro das cores. Uma pessoa que não enxerga, ela não tem a exata visão daquilo que Deus criou. Quando nós odiamos alguém, quando nosso coração se move em desfavor, em amargura contra alguém, nós ficamos cegos. Há uma expressão que se diz: ele está cego de raiva. Os sentimentos são muito mentirosos. E a amargura, ela é uma raiz que vai produzir falência de qualquer tipo de sentimento, de doçura, de paixão e de amor. Os crimes chamados crimes passionais são aqueles crimes movidos carregados de profundos sentimentos, em que a pessoa descarrega uma arma em alguém, em que a pessoa age com o desejo de fazer justiça com a sua própria mão, e ela perde o absoluto controle da sua vida. E você pergunta: por que você fez isso? Ele fala: eu fiquei cego na hora, eu não percebi o que eu estava fazendo. As trevas passam a dominar, passam a controlar e passam a dirigir a vida daquela pessoa. Quando a Bíblia fala de trevas, existe um mandamento, e é o menor versículo
do Antigo Testamento, em Êxodo 20, verso 13, é o 6º mandamento, que conta o alto preço da amargura que traz trevas. Não matarás. Não matarás e ponto final. Ponto final para mim e para você. Porque se for para um advogado não, doutor juiz, não matarás, vírgula. Existem hoje muitas perguntas. Aliás, quando eu fui levado para o concílio, eu sofri, porque o concílio é um sofrimento. Você está ali, não é nem para falar o que você sabe, você está ali para dizer o que eles querem ouvir. E aí eu deixo esse trabalho de formação, por exemplo, o pastor Alan. Pastor Alan ajudou a preparar a pastora Fabíola para o concílio, né, pastor Alan? É um homem que é profundamente conhecedor dessa visão teológica de Langston, de Bancroft. Ele pega essa teologia sistemática toda e mastiga com feijão, com arroz. Ele deve comer isso todo dia. E ele, nesse dia que você é levado para o concílio, você vai preparando para responder umas 200 perguntas, você decora os versículos bíblicos, e ali eles querem saber se o conteúdo que está no seu coração não é um conteúdo de heresia, porque a partir do momento que você é consagrado, ordenado pastor batista, você responde por batista. Se você fizer bobagem, pregar bobagem, ensinar bobagem, é um batista que está fazendo isso. Então, há um cuidado, há um rigor, há um primor em cuidar para que a gente não fale bobagem. E me perguntaram assim, mas você é militar. E a Bíblia diz, não matarás. Como é que você vai resolver isso? Eu falei, é muito simples. É muito simples. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele matou urso, ele matou leão, ele matou Golias. Há uma canção que diz que ele matou aos 10 milhares. Pela mão de Mical ele matou 200 filisteus. E Deus nunca chamou ele para uma conversa, a não ser quando ele mata Urias, transferindo a carga da sua culpa para aquele homem inocente. Não matarás, ponto. Não matarás movido pelo ódio. Não matarás por vingança. Não matarás com o desejo de fazer justiça com as suas próprias mãos. Será que Deus fala, não matarás em todo tempo, e o não matarás é uma regra, é algo que Deus estabeleceu, como quem diz assim, não, olha, se você quebrar aqui não tem jeito. Então, matar ou assassinar é uma proibição absoluta. Essa é uma expressão do direito penal. Você encontra, de vez em quando na mídia, ele matou com vontade, ele matou com intenção, ele teve dolo, ele foi lá, matou e batei mesmo, e se levantar e se ressuscitar, eu mato de novo. Eu mato com vontade. É diferente do crime culposo. Nós tivemos no prédio de um amigo nosso, aqui em Curitiba, alguns anos atrás, uma pessoa foi dar ré no carro, dentro do estacionamento do prédio, e atropelou o filho do vizinho e matou. Gente, isso mostra a fragilidade humana, mas não houve dolo, não houve intenção. A pessoa não viu dentro daquilo que os espelhos do retrovisor podiam mostrar, não apresentou aquela silhueta daquela criança, não apareceu, e aquilo trouxe dor para os pais que perderam o filho, e aquilo trouxe dor para o vizinho que matou a criança, que inclusive era amigo dos pais da criança. Quando a gente fala de não matar, existem reações diante da morte. Quando você está diante da morte, você chora. Jesus chorou diante da morte. Mas tem mortes que você não aceita. Nós somos e ficamos sabendo, não pelos veículos da mídia, mas por outros veículos de comunicação, Instagram e Facebook, de duas mulheres que mataram um filho, mataram uma criança, porque não aceitavam o sexo dessa criança. Isso revolta. Quando chegam notícias de que num determinado país está havendo
morte de civis. Existem regras jurídicas internacionais. Em Genebra, em Helsinki, foram celebrados acordos em que você proíbe, por exemplo, matar na guerra pessoas que são civis. A reação que nós temos diante da morte fala a respeito também da maneira como uma pessoa matou, ou se foi assim, apenas uma imprudência, uma imperícia. Matar em legítima defesa é sugerido biblicamente. Em Êxodo, capítulo 22. Quando você mata para viver, é eu ou ele. Existem expressões do direito penal, por exemplo, tem o excludente de ilicitude. É quando você mata para defender alguém. É quando você mata para cumprir o teu dever. Você mata na guerra. Você vai para a guerra, eu não tenho nada com aquele sujeito lá. Mas na guerra eu defendo a posição. Eu fiz um compromisso de juramento diante da bandeira de morrer para que você viva. Tem gente que não entende o que é ser militar. Mas a gente faz um compromisso de não recuar, de não abandonar a trincheira. A gente faz um compromisso de não entregar as armas, de não capitular, de não se render diante do inimigo. Quando se fala de não matar, eu preciso trazer esse mandamento para dentro da nossa vida, para dentro da nossa história, para dentro de casa, na relação entre pai e filho, entre marido e mulher, entre irmão e irmã, entre avô e neto, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, entre amigos. Quando nós falamos de não matar, a gente tem que entender que Jesus, ele não está reinterpretando a lei, mas ele está levando não matar a um outro nível. Ele diz em Mateus 5, 21 e 22, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irá, veja bem, o ódio de novo, sendo levado às vias de fato e trazendo morte e trevas na vida da pessoa. Mas eu lhes digo que se qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O ódio é um negócio tão complicado. Ele pega o não matar, não é só você ir lá e não matar ele, não é isso. Quando no teu coração você abriga uma amargura capaz de excluir aquela pessoa da sua vida, ele vai dizendo o seguinte, olha, cuidado, essas coisas vão infernizar a sua vida. A doutrina do inferno é uma doutrina absolutamente indigesta. Eu vou fazer uma pergunta aqui para essa igreja. Alguém aqui já ouviu um sermão inteiro sobre o inferno? Levanta a mão. Uma pessoa. Inteiro. Porque esse não é um sermão que você engole, que você mastiga e que você saboreia. E a doutrina do inferno, ela não é apresentada pelo apóstolo Paulo, nem pelo apóstolo Pedro, nem por Tiago, mas a doutrina do inferno, quem prega é Jesus. O doce Jesus. O príncipe da paz, ele prega sobre o inferno. Ele está dizendo o seguinte, que o ódio que eu tenho contra alguém pode me afastar do reino dos céus. O ódio que eu tenho contra alguém pode me levar para uma perdição eterna. Eu estou falando aqui de eternidade. Quando se fala de não matar, a gente sempre fala assim, fulano para mim morreu. Para mim ele morreu. Quem odeia o seu irmão é assassino. Gente, nós estamos falando aqui de Novo Testamento, de Nova Aliança. Olha como é que a Nova Aliança, ela exige muito mais da gente do que a Antiga Aliança. Não, pastor, estamos debaixo da graça. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se você odeia o seu irmão, quem odeia seu irmão é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ele está de novo corroborando
ele está aqui endossando as palavras de Jesus. Ele está excluindo uma pessoa que odeia da eternidade com Deus. Aqui ele falou de uma maneira muito mais suave o que Jesus havia dito lá atrás. Porque Jesus falou o seguinte: você vai ser réu do fogo do inferno. Aqui ele está dizendo assim: não, você não vai para o céu. Que é a mesma coisa, dita de palavra de maneira diferente. Você pode dizer para uma pessoa sem amor: se você não receber Jesus, você vai para o inferno. Ou você pode ser uma pessoa amorosa e dizer: se você não receber Jesus, você não vai para o céu. Que é a mesma coisa. O destino é você que vai escolher. Mas é importante que quando você diz fulano para mim morreu, significa o seguinte: ele aprontou comigo uma, ele me causou um dano, ele foi tão injusto, e a injustiça que corre dentro do nosso sentimento faz com que a gente de fato queira que o outro sofra tudo aquilo que a gente sofreu. Esse papo de pastor, eu quero justiça, na verdade ele quer vingança. Pastor, nós queremos justiça aqui. Não, ele quer vingança. Ele quer o direito de fazer com que o irmão que fez ele sofrer, sofra o tanto que ele quer. Aliás, dentro de casa, quando as coisas não estão bem, fica todo mundo muito educadinho. Você acorda e dá bom dia para quem você ama, mas você fala assim: pode passar a colher ou o sal? Mas quando você está assim, com a relação estremecida, você diz: pode passar o sal, por favor? Então isso significa que há uma ruptura entre o relacionamento, que a gente está de mal, e que se não houver uma reaproximação, aquela amizade, aquele amor, aquela aliança de amizade, ela vai ser rompida, porque para mim fulano morreu. Você já falou isso alguma vez? Já pensou isso? Já pensou isso? Então, quando nós estamos falando aqui de luz e trevas, nós queremos levar a questão da morte para um ambiente de respostas espirituais. A morte produz uma perseguição. Em Gênesis 4:10, Caim ele mata Abel e disse: Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha a palavra terra, como é que ela funciona aqui. E agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então diz Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele não conhece Deus. Caim não conhece Deus. Ele acha que o pecado dele não tem perdão. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei, serei fugitivo e vagabundo. Ele fala pela sexta vez: na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O que acontece com Caim? Caim, ele é criado na mesma igreja que Abel. Eles vão para o culto juntos. Um traz uma oferta que Deus recebe, outro traz outra oferta que Deus não recebe. Deus não recebe toda oferta. Aliás, Jesus diz em Mateus 5, quando você trouxer tua oferta ao altar, e tu te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, primeiro você vai lá e conserta a tua vida com ele. Primeiro você se conserta esse teu coração. Depois você pega a tua oferta e traz no altar. O altar é um lugar de comunicação com o Senhor. O altar é um lugar de contato com Deus. Quando os homens de Deus antes de nós, Abraão, Isaac, Jacó, eles vão falar com Deus, eles constroem altares. Ele construiu um altar em Betel. Abraão construiu um altar em Gigal. Josué restaurou o altar em Gilgal. Davi fez um altar na eira do Araú, no Jebuseu, lá em Jerusalém. E aqui, diante do altar, começa uma competição para ver quem é que é mais aceito pelo Senhor. E como Deus recebe a oferta de Abel e não de Caim, Deus avisa ele: olha, Caim, cuidado, o pecado jaz à sua porta e sobre o qual você deve dominá-lo. Porque se você não dominar o pecado, ele vai te dominar. Então, Caim acha mais fácil se livrar, matar.
Só que a morte do irmão dele, quando Deus diz não o matarás, Ele não está dizendo para a gente assim, aquela lista de impossibilidade, não pode nada. Negócio de ser crente, chatice, pastor. Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas o que Deus está comunicando para mim? Não é que não pode. Deus é o Criador e Ele sabe exatamente que caminho que eu vou ter de alegria e festa e que caminho eu vou ter de aborrecimento, medo e sofrimento. Então Ele fala, olha, não terás outros deuses além de mim. Não fique construindo para você esperança fora de mim. Olha, não terás outros ídolos. Não me reduza. Eu te basto. Não tente fazer com que eu caiba dentro da tua fé. Não faça para ti nenhum ídolo. Não tome meu nome em vão. Não fique usando meu nome aí para encobrir as tuas falhas. Foi Deus que me fez assim, meu amor. É por isso que eu sou violento. Foi Deus que me criou assim, com esse temperamento. Foi Deus que me fez ladrão. Foi Deus que me fez com esse comportamento imoral. Olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Há uma resposta espiritual, quando você toma o nome de Deus em vão, e diz, Deus me disse, Deus me falou, eu tive um sonho de Deus, o Espírito Santo me contou, Deus fala com a gente, fala. Mas tem muita gente dizendo que está sendo usada por Deus, na verdade está sendo usada pelo cão. Trabalharás 6 dias, mas no 7 você vai descansar. Tem gente que só quer descansar hoje, né, gente? Mas ele diz, trabalhe 6 dias, trabalhe, é um mandamento, trabalharás, é um mandamento. Mas você tem que parar para descansar, porque senão, daqui a pouco você vai esgotar. E o esgotamento nervoso é um negócio de doido. Aliás, por exemplo, aqui na igreja eu descanso na segunda-feira, não sei se você sabe disso. Então a segunda-feira é o dia da folga pastoral. Isso não significa que eu não posso trabalhar na segunda-feira. Por quê? Porque se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Aí eu descanso na terça, ou no sábado, ou daqui a 10 dias. Eu posso até não descansar, mas eu tenho que tirar um dia para o meu Shabá. Porque Jesus é o meu sábado, mas o meu corpo precisa de descanso. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. E ele fala, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É interessante esse negócio hoje de fofoca. A pessoa pensa que a fofoca, o disse-me-disse, o leve-trás, não traz consequência espiritual. Vou falar uma coisa para você. Provérbios fala sobre isso, né? Que Deus odeia aquele que levanta fofoca entre os irmãos. Eu aprendi a lidar com isso. A fofoca, ela é destruidora. É quando você é incapaz de dizer a verdade, não, eu não quero ofender. Ou você é incapaz de ser sensível para comunicar a verdade em amor. Zacarias capítulo 5, verso 3 e verso 4, diz assim, ó. Porque essa é a maldição que é mandada sobre a face da terra. Porque maldito o que rouba e o que jura falsamente. Não, eu recebi de uma fonte, ele se manda esse WhatsApp com um vídeo, digo, eu garanto, isso aqui é verdade. Gente, o que tem de fake news rolando no meio gospel, quando começa negócio de política, então, eu já quero avisar, grupo dos homens da IBBR, a política é um assunto proibido mesmo. É proibido. Porque se tem um negócio desagregador hoje, é essa polarização. Que eu tenho meu posicionamento, você tem o teu, mas eu te amo. E você me ama também, pelo menos eu acho isso. E fica aquela competição, um querendo dar uma espetada no outro. E aí o que acontece? O texto diz, maldito o que rouba e o que jura falsamente, a sua vida vai ser destruída. Depois leia com calma Zacarias 5, verso 3, verso 4. Existe uma resposta para aquele que é falador. Gente, o diabo sabe plantar mentiras. Ele acusou Jesus desse aí. Vai lá, vamos levantar aqui uma falsa testemunha, mas tem que ser uma pessoa idônea. Esse aí diz que
destrói o templo, em 3 dias ele levanta. Ele estava falando dele mesmo, apesar de que essa é uma palavra profética para se cumprir no final dos tempos. Diz que ele falou que não é para dar imposto para César. Ele pega e usa o que você falou. Um detalhe, ele sublinha uma parte. A imprensa gosta muito de fazer isso, né? Sublinha uma parte e joga a parte como se a parte fosse o todo. Olha, não cobiçarás. Fique satisfeito com aquilo que você tem. Não se faça de vítima. Trabalhe, não cobice aquilo que é do próximo. Quando Deus diz não mate, Ele está falando cuidado. Porque quando você acha que você está matando alguém, fulano morreu para mim, você vai ter uma colheita muito triste. Você vai ser peregrino. Pessoas que não perdoam são pessoas que não permanecem. Você vai estar na tua casa e você diz: eu não perdoo meu pai, eu não perdoo meu irmão. Sabe o que você faz? Você sai de casa. Semana passada nós falamos sobre Judá aqui. Lembra disso? Judá não se perdoou, porque a questão do perdão, às vezes a pessoa não perdoa os outros, mas o culpado ele não perdoa a si mesmo. Então ele não aguentou ver o Jacó chorando, o pai dele, e ele fugiu. São pessoas que vivem peregrinas, que pulam de igreja em igreja, que pulam de relacionamento em relacionamento. Para mim, fulano morreu, então ele sai desse relacionamento e vai para outro. Ele sai dessa amizade e vai para outra. Você vai ser vagabundo. Quando você plantar, a terra vai ficar estéril para você, ela não vai dar força. As coisas na sua vida vão começar a morrer. Aquele que te encontrar vai querer te matar. Então quando Deus diz assim, cuidado com esse negócio de ódio, porque o ódio cega, o ódio traz trevas e o ódio traz morte, ele está te protegendo de quê? De guardar no teu coração a amargura. Pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Os abusos que eu sofri do papai, os abandonos, mamãe tentou me matar, a vovó sugeriu me abortar, eu fui esquecido, eu me tornei órfão, a vida foi ruim para mim, eu odeio a vida, eu odeio as pessoas, eu não confio em ninguém. Esse monte de amargura dentro da pessoa vira um esgoto, e a vida da pessoa cheia de trevas é uma vida de morte. Profanando a própria vida. Portanto, não profanem com crime de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não torne impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela, eu, Senhor, vivo no meio de vocês. Vamos trazer isso para hoje? É um assunto, pastor, isso é lei? É lei. E Jesus diz, nem um tio e nem uma vírgula da lei será tirada sem se cumprir. Ele está mandando a gente tomar cuidado com isso. Ele está falando assim, cuidado, porque o ódio dentro de você pode levar você a dar um gelo em alguém, excluir alguém da tua vida, eliminar a possibilidade de perdoar quem te machucou, e a tua vida vai começar a ser intoxicada. Pessoas que não perdoam, elas vivem carregando transtornos de ansiedade. Pessoas que não perdoam são incrédulas. Pessoas que não perdoam não acham saídas para as suas crises. Pessoas que não perdoam vivem num mundinho desse tamaninho. Por quê? Porque eu tenho razão. Olha, crianças, vocês estão chegando em casa hoje, fala baixo que papai está zangado. Porque papai tem que ter razão. Eu aprendi a lidar com isso. Quando a pessoa acha que tem razão, eu digo assim, a culpa é minha, e resolvo o problema. Eu resolvo o problema perdoando. Eu não tenho dificuldade nenhuma disso. Mas quando a pessoa tem razão, ele vai fazer um bico e uma tromba, até que você diga assim, você tem razão. Já viu gente com tromba? Você talvez seja casado com uma moça que tenha tromba.
Talvez você tenha um pai que vive de tromba. E quem anda de tromba, enquanto você não concorda com ele, enquanto você não diz assim, você está certo, tá bom, aquela tromba vai ficar. E aquele ambiente fica terrível, sabe aquele silêncio sepulcral? Sabe aquele ambiente tóxico? É a casa, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Não profane, eu estou no meio de vocês. Você está querendo matar alguém com as suas razões. A sua vida vai me expulsar, eu estou no meio de vocês. Não matarás significa não farás justiça com as suas próprias mãos, movidas pelo ódio. Apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Essa aqui é a lei de Talião. Gente, isso aqui não está no livro do Alcorão, do Islã. Está na Bíblia cristã sagrada, da fé judaico-cristã. Olho por olho, dente por dente. Comigo é assim, pastor. Bateu, levou, porque é dando que se recebe. Ele cria logo para ele um argumento para que ele possa mover o seu instinto de vingança contra alguém. Essa lei é uma lei que limita. Ele está dizendo o seguinte, ele não está dizendo para você olho por olho, não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, se você tiver que se vingar, você não pode ir além. Alguém feriu o teu olho, você pode ferir o olho dele, mas não pode quebrar mais nenhum dente. Se alguém roubou o teu boi, você vai lá e pega um boi dele, mas você não pode pegar mais nenhum cabrito, nem um gatinho de estimação dele. Se ele foi lá e queimou a camisa do coxa, você pode ir lá e queimar a camisa do Atlético. Mas deixa o Paraná fora disso. Já basta o sofrimento desse time. Você sabe que quando eu passei aqui na comissão de sessão pastoral, uma das perguntas foi essa. Você está pronto, pastor? Eu falei, para quê? Para usar uma camisa azul e vermelha? Eu falei, não. Quando a gente fala sobre lei de Talião, Jesus reinterpreta isso em Mateus 5,38. Dizendo, não vingarás. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Ele vai além, ele diz, se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, os advogados aí, deixe que leve também a capa, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Gente, se tem um texto, você sabe, você se converte, o que a pessoa fala para você? Vai ler o Novo Testamento, não se aventura no Antigo, começa a ler o Novo. Normalmente eu digo assim, lê João que é mais fácil. Não é verdade, gente? O Evangelho do Amor. Mas aí eu peguei e falei, eu vou ler Mateus mesmo, para não ter que ficar voltando, e eu não me perder. E logo no 5º capítulo vem essa conversa aqui. Então quer dizer que alguém vem e dá uma bolacha em mim. E eu digo assim, beleza. Quer dizer que alguém vem e dá uma bolacha em mim. Mamãe dizia assim, vai chorar na cama que é quente. Não sei, esses ditados saíram de moda, ou ainda existem isso. Mas mamãe falava muito isso, chora na cama que a cama é quente. Então a ideia é que eu tinha que alguém ia me ferir, alguém ia extrapolar sobre a minha vida através das suas injustiças, e eu ia ter que engolir seco, ou então chorar calado. Eu falava assim, Deus, eu não entendo isso aqui. Deus falava, é verdade, você não entende mesmo, lê de novo. E eu lia, eu não entendia. Eu falei, então quer dizer, Deus, que alguém vai bater na minha face direita. Eu vou dizer, agora bate aqui. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, então piorou. Porque isso não resolve o problema. Isso vai manter a agenda aberta entre eu e ele. Ele vai continuar me castigando e jogando a minha autoestima pro ralo. É isso, eu vou continuar apanhando, porque sou crente, Deus. Não, não é isso. O que Deus está falando aqui é que quando a gente sofre uma injustiça, que dá vontade de você dizer para a pessoa assim, ó, eu vou te matar, meu desejo é te esganar. Quando você sofre um ataque, que você fala assim, ó, meu desejo é que você suma, que você desapareça, que o Senhor
ele te leve para o céu logo, ou seja, quero que você morra. Quando você está com uma pessoa assim, que você está com raiva dela, você está com ódio dela, fulano morreu para mim, ele está falando assim, não reaja com ódio, reaja com amor. Ele não está dizendo que você vai ficar quietinho, ai tadinho, ele está dizendo, vai lá e faz o bem para ele, é isso que ele está fazendo. Quando alguém fizer mal contra mim, eu vou lá e faço o bem, só de raiva eu vou fazer o bem, é mais ou menos isso. Reaja fazendo bem. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. A identidade de filho aqui, ela fica bem clara. Você sabe quem é filho e quem não é, a maneira como reage à injustiça. O filho de Deus, do Pai, quando ele é perseguido, ele ora pelo que o persegue. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os pecadores, até os publicanos fazem isso. Vocês estão entendendo que o Antigo Testamento é suave em relação ao peso do Novo Testamento? Vocês estão entendendo que Jesus, ele aprofunda o não matarás? Ele está falando aqui que a maneira como a gente reage tem que ser uma maneira diferente do mundo. Ele está dizendo que eu e você, quando a gente sofre, ele não manda a gente ficar quietinho. Ele manda a gente reagir com amor. Não negarás o perdão. Romanos 12,14, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoar. Não, pastor. Falou mal de mim, eu vou botar aqui, eu vou jogar na turbina, nem no ventilador. Pastor. Eu vou jogar a sujeira dele, as bobagens que eu vou contar para todo mundo. Vou fazer um vídeo, vou fazer um filme, eu vou mandar uma carta anônima contando quem é essa pessoa. Todo mundo precisa saber a verdade, pastor. A igreja precisa saber, a família dele precisa saber, e eu vou contar a verdade. Não. Ele está falando outra coisa aqui. Quando alguém fala mal de você, fale bem dele. E se alguém te amaldiçoar, você não diz, está amarrado em nome de Jesus. Não, você abençoa ele. O irmão Maurício, ele fala que ele quer saber onde Deus guarda tudo aquilo que o povo amarra por aí. Porque um tal de amarra aqui, amarra ali, amarra acolá. Reaja com amor. Não negarás o perdão, não negarás a possibilidade de alguém existir na sua vida. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Gente, vocês estão entendendo que nós estamos falando de luz e trevas aqui, gente? Vocês estão entendendo que quando você odeia alguém, as trevas cegam você? Gente, os calabouços espirituais ligados à amargura são terríveis. Por quê? Não deis lugar ao diabo. A palavra lugar aqui é topos, jurisdição. É uma permissão que você dá para você que não perdoa ser atormentado. Pastor, mas está difícil agora. Quer dizer que a pessoa vem, faz o mal contra mim, eu tenho direito de me irar. Ire-se. Mas você não pode deixar que essa ira permaneça na sua vida até a noite. Porque naquele tempo, quando acabava o sol, acabava a luz, você tinha que resolver isso logo. Mas hoje você deixa a luz acesa, você não consegue dormir, vai para a rede social, vai para o computador, vai para a televisão, vai ver Netflix. Então você fica rolando na cama e não consegue dormir, porque aquele ódio está dentro de você. Mas naquele tempo que não tinha isso, ele diz, olha, resolva isso antes de acabar a luz. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia serão tirados dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Deus está dando uma saída para que você e eu saiamos do ambiente de trevas. O interessante
é a ausência da coragem, eu vou chamar de covardia, para resolver as coisas. Gente que congrega dentro da igreja, que foi ferido, que é incapaz de dizer para o irmão: você sabia que aquilo que você fez contra mim me machucou? Eu não vou esquecer de um dia, eu estava num retiro, e eu preguei justamente sobre perdão. Isso já tem quase 20 anos. E aí no dia seguinte, eu todo feliz, né? Seminarista pregando, estava aleluiado, feliz da vida. Aí o pastor falou assim: você dá um abraço do irmão que está do seu lado. Quando eu fui abraçar, o irmão do meu lado olhou para mim e falou assim: não me abraça não, porque eu te odeio. Gente, pensa um homem assim, que não quer o mal de ninguém, assim. Quero que todo mundo seja salvo, eu quero ganhar milhões para Jesus, eu quero todo mundo para o céu. Ele falou assim: eu te odeio. E ele saiu de perto de mim. Gente, eu fiquei arrasado. Depois a esposa dele veio conversar comigo na hora do almoço. Olha, é o seguinte, irmão, você pregou sobre perdão, mas ele tem uma dificuldade com o pai dele. O pai dele castigou ele com tamanha brutalidade, que ele não vai perdoar o pai dele. Já falou que não perdoa de jeito nenhum. E ele era de fato uma pessoa muito difícil. Não só comigo, ele acabou saindo da igreja. Pessoas que você não sabe que feriu, mas que você feriu. Tem palavras que você liberou para o teu filho, que você nem sabe que magoou teu filho. Você estava na melhor das suas intenções. Coisas que você faz, e você faz uma escolha, para ou ímpar. Aí você ganha, e você tem certeza que ninguém vai se ofender, e na hora de você escolher um, você escolhe o outro. Você para o meu time. Como nós somos amigos, por que você escolheu o outro? Não, porque o outro é melhor que você. Nós somos amigos, mas você é pereba e o outro é craque. Só que para aquela pessoa que foi rejeitada, aquilo foi terrível. Eu tenho um negócio, eu tratei isso comigo. Eu sou muito concentrado. Se agora a luz acabar, eu prego esse sermão sem ajuda do multimídia. É o meu jeito, eu sou assim. Então eu estou vindo para o culto e eu estou com a mensagem na cabeça. Estou com a mensagem que depois de muitos anos, você vai pregando 100, 200, 400, 500 sermões, aí fica até difícil para você. Deus, o que o senhor quer que a gente fale para a igreja no dia da ceia? Não fala sobre trevas e luz, fala sobre perdão e sobre amargura. Mas às vezes eu estou tão distraído, que a minha cabeça, meus filhos é que falam assim: o pai está distraído. Sabe a caixinha do nada? Pastor Lobo também entra dentro da caixinha do nada. Entra. Eles estão falando, a vida está acontecendo do meu lado e eu não sei de nada. Às vezes o Fabiano fala assim: mas amorzinho, eu não falei. Falou? Aquele negócio daquela pessoa, repete por favor. E eu estou olhando para ela fixamente, como quem está prestando atenção, mas a minha mente está lá junto com os guardiões da galáxia, está num outro plano, está num outro universo alternativo, está no multiverso. Agora o multiverso é maneiro. E aí, quando ela termina, eu lembro que ela falou uma palavra importante. Eu pergunto assim: o que você falou mesmo do fulano? Eu falei assim: eu não acredito que você não estava prestando atenção em mim. Mas é o que? É o meu jeito. Eu não sou distraído, eu sou concentrado numa coisa só. Porque mulher é multimídia. Cuida da criança, faz almoço, fala no telefone, empurra o carrinho do outro. Mulher faz tudo. Homem é uma coisa só de cada vez. Ela faz isso. Tá bem. Eu vou sair, você prepara, deixa comigo. Só que eu estou naquela primeira coisa ainda, eu não consegui partir para a segunda. E ela chega e fala assim: faz mais isso, mas eu estou na primeira. Chama-se concentração e não distração. Eu posso ouvir o amém dos homens, pelo menos? As mulheres entenderam aqui? E aí, você sabe, às vezes você entra na igreja e eu estou com a cabeça onde?
no som, no multimídia, eu tenho que resolver alguma coisa com o Max, com o Christian, eu não estou vendo quem está do meu lado. Aí chega uma irmã para mim e fala assim: pastor Lobo, o que você acha dessas pessoas que passam pela gente e nem nos cumprimentam e não me dão boa noite? Eu falei: quer ver que essa pessoa sou eu? Falei: minha irmã, essas pessoas são ótimas pessoas. Às vezes nós ferimos as pessoas sem saber que a gente fere. E como é que a gente resolve isso? Aí é um outro texto, que é Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ele e ti somente. Vai lá e fala assim: você sabia que aquilo que você fez foi maligno? Sabia que aquilo que você disse me atingiu? Sabia que aquilo que a maneira como você sonegou a possibilidade de eu estar com você, aquilo foi duro para mim? Eu não sabia. Você me perdoa? Não tive a intenção. Eu te perdoo. O perdão, ele caminha num ambiente assim, ele é um pouco, você vai andando assim, ele não é muito sólido não. Para você ser perdoado, tem algumas regras. Não é que Deus perdoa todo mundo. Não, Jesus na cruz não disse eu perdoo a todo mundo. Ele falou assim: Pai, perdoai-os. Papai, o Senhor que perdoa. Eles não sabem o que fazem. Porque para você ser perdoado, a primeira coisa, você tem que pedir perdão. Quem não pede perdão não é perdoado. Estas coisas vos escrevi, isso está em 1 João capítulo 2, para que não pequeis. Mas se pecares, temos um advogado junto ao Pai. Então você sabe. Mas o que você deve fazer? Confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É ou não é, gente? Mas você tem que ir lá e confessar. Então, primeira coisa, você quer ser perdoado? Confessa o pecado. Segunda coisa, você quer ser perdoado? Muda a tua vida. Porque tem muita gente aí que está tratando o perdão como algo muito simples. Você vai lá, vem todo nervosinho e dá um soco na minha cara. Não, na minha não, na cara do teu vizinho. Minha cara. E aí, você vai embora zangadinho, você grita, você xinga, você despreza. E aí você vai, depois de uma semana, fala: ah, pastor, aquele dia eu estava com a minha cabeça quente, pegando fogo, fervendo. O senhor não tinha nada a ver com isso, acabei descontando no Senhor. Pastor, o senhor me perdoa? Perdoa. Vem cá, chega aqui pertinho. Mas tem um detalhe: eu te perdoo, mas você nunca mais vai socar minha cara. Ah não, pastor, eu vou continuar socando tua cara quando eu ficar com raiva. Tem perdão, gente? Gente, se não há arrependimento, se não há mudança, tem perdão? Não tem, gente. O perdão é para gente que muda de vida. O perdão é para gente que não quer mais errar. Tem um detalhe terceiro. Você quer ser perdoado? Perdoe os teus agressores. Quando Jesus fala sobre perdão, ele fala: com a medida com que julgares, tu serás julgado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, julgarão a vós também. Tem gente que só sabe fazer julgamento. E é incapaz de ver que ele mesmo errou, é incapaz de perceber o orgulho no coração dele, ele é incapaz de interpretar os seus próprios problemas. Pior do que isso, ele é incapaz de pedir perdão, ele é incapaz de perdoar. Você quer ser perdoado? Então você vai perdoar. A ceia é bom para isso, porque a ceia é um local do perdão. Eu quero sugerir a vocês, eu quero inclusive pedir para que vocês, para que ouçam a mensagem de hoje, domingo pela manhã, sobre ceia, pregada pelo pastor Alan. Eu quero pedir que a igreja ouça essa mensagem, porque ele fala justamente disso. A ceia é um tempo da gente olhar para a gente mesmo. A ceia nos leva de novo para a cruz. A ceia nos leva de novo para a gente renovar um pacto com Deus, através do pão e do vinho, que no nosso caso aqui é um suco de uva. A ceia é o momento da gente olhar para dentro da gente
Que se tu sabe que teu irmão tem algo contra você, vai lá e pede perdão. Mas se você está desconfiado que aquela pessoa não faz a mínima ideia de que te feriu, você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá. Seja corajoso, diga a verdade. Quando a gente exerce liderança sobre qualquer coisa, você tem um consultório, você tem um escritório, você é chefe, você é líder. Gente, é fácil a gente ferir as pessoas, sabia disso? Fácil. Você é pai, é fácil você agredir teu filho. E eu não estou falando nem da violência doméstica, eu estou falando de algumas posições que você toma, algumas palavras que você diz. A gente nem sabe o que faz. Você sabia que você me ofendeu? Não sabia. Não sabia. Eu quero te pedir perdão. A gente está numa igreja que está crescendo muito rápido. Hoje está frio e o povo ficou em casa. Deve ter sido também por causa do jogo do Brasil. Devem estar festejando. Mas a igreja está crescendo rápido demais. Da nossa chegada até hoje, chegaram 220 pessoas. Isso significa que tensões vão acontecer no nosso meio. Quem estava aqui, talvez comece a se sentir incomodado, porque as pessoas na igreja têm um lugarzinho delas. Tem. Eu bato o olho, eu sei onde a Alice está. Eu sei onde está a família. Quando a Alice e Inácio não vem, eu sei aonde o Jobson e a Miriam ficam. Elas caem para a ponta direita. Eu sei onde está o Cris. Eu sei onde senta a Maurileuza e o Ricardo. Você vai batendo o olho, você vai percebendo, eu sei onde está o Emanuel e a Carol. Se eu bato o olho, eu já sei, está ali. As famílias, eu vou computando, Samuel e Claudinha estão ali, ó, sempre naquele lugar. Pastor Alan e Dani estão aqui, sempre aqui. Exatamente. Comprei a cadeira, mas vai chegar um dia que alguém vai sentar na cadeira dele. Aí sabe o que acontece? Começa a acontecer uns aborrecimentos. Chega alguém na igreja que canta melhor do que eu, que isso é fácil. Ou chega alguém que prega melhor do que eu. Vai chegar alguém que vai querer ocupar o meu espaço, ou vai estar disponível para ocupar o meu espaço. Isso, a gente começa a se cotovelar, se beliscar. Quando a família começa a crescer, é só um bebezinho, e você fala que bonitinho, mas vem o outro, vira caçula. Aí a mamãe começa a cuidar mais de um do que do outro, aí começa a ciumeira. É Caim e Abel, é Jacó e Esaú. A história são os 10 irmãos contra José, é o caçula. Benjamim não tinha nascido ainda. E aí a gente vai poder e precisar exercitar o quê? O perdão. Pastor, por que eu tenho que perdoar? Porque se você não perdoar, não é só que o teu lar, a tua vida vai ficar infernizada, a tua vida vai ficar intoxicada. Se você não perdoar, você vai para dentro de uma prisão. Porque o reino de Deus é semelhante ao rei, Mateus 18, que faz conta com os seus súditos. E ele encontra alguém que deve 300 trilhões de dólares. É uma quantia impagável. E aí, esse rei diz assim, ó, traz a família, traz os filhos, vamos cobrar essa dívida. Ele fala, tem misericórdia de mim, porque eu vou te pagar tudo. É um mentiroso, não é um mentiroso, gente? É um mentiroso. Mas Deus então, ou o rei, na figura do Deus aí de Deus, perdoa ele. Olha o que eu vou dizer para você. Perdão só é perdão para dívidas impagáveis. Se você dar ré no teu carro e bater no meu carro, não tem perdão, você vai pagar. Pastor, foi mal aí, desculpa aí. Foi mal nada, faz o checão. Mas se você dá ré e atropela o meu pé, me atropela, gente,
ou eu te perdoo, ou eu vou morrer de raiva. Vocês entendem isso? Perdão é para dívidas impagáveis. Porque se você achar que alguém vai ter que pagar o último centavo, você não vai ser perdoado, porque é isso que esse homem sai da prisão. E ele encontra ali alguém que devia a ele 100 denários, 100 dias de trabalho. Hoje seriam 3 salários mínimos mais 10 dias, vai, uns R$3.300, pronto. Ele me deve 3.300, aí ele pega, escana ele, assim, paga-me o que deves. Só que é o seguinte, Deus tem anjo. Aí o anjo vai lá e conta para ele, os conservos contam para o rei manda chamar aquele sujeito, que ele havia perdoado 300 trilhões de dólares, que agora estava cobrando R$3.000. Eu não perdoei sua dívida. Por que você não perdoou do teu irmão? Você vai ficar na prisão. Os irmãos aqui trabalham comigo na área da libertação. Os piores cativeiros que eu experimentei, os mais violentos de pessoas aprisionadas, são ligadas a pessoas que não perdoam. Eles ficam dentro de uma jaula. Quem não perdoa, ele pode fazer até um ar de que não, de elegância, de educação, de fidalguia, lembrei. Mas o coração dele fica aprisionado. O perdão é a chave da liberdade. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, abrir a porta das prisões e anunciar o ano do perdão, o ano aceitável do Senhor. Tem 2 caminhos para você aqui. Pessoas dessa igreja que ainda estão fora da igreja, porque não foram visitadas pelo perdão e não perdoam, e vão continuar se afastando, e vão continuar abandonando o Senhor, e vão continuando a entrar no cárcere profundo. E pessoas que sabem o que fizeram e que têm que pedir perdão. Uma vez me perguntaram assim: pastor, tem alguém na igreja tratando mal de você? Eu falo: não. Pensa um pastor que se sente amado. Sou eu. Eu sou amado para essa igreja. Amado. Nós somos amados aqui. Mas pode ser que aqui entre vocês, entre nós, ainda haja uma raiz de amargura. Então quando a gente celebrar a ceia, você pode ir para alguém e falar assim: eu te feri? Porque você sabe como é que é, o irmão estava sempre comigo, aí está me olhando torto agora. O meu irmão, ele estava sempre comigo, agora ele não fala mais comigo, parece que eu morri para ele. Então vai lá. Talvez ele não esteja aqui no culto, tá bom? Ninguém precisa sair procurando pelo em ovo. Não, será? O pastor está pregando? Será que não é isso, gente? Mas você percebe quando há uma frieza. Então, queridos, é hora de você consertar isso. Fala assim: você me perdoa? Eu fiz algo contra você? Você me perdoa? Ou então você pode ir para o outro e falar assim: ele está rindo e te dando sorriso e falando: você sabia que você me feriu? Mas você está tão bem. Mas você me feriu. E a gente conserta e a gente continua caminhando. Porque a gente perdoa, a gente sai do cativeiro, a gente sai da tristeza, a gente sai daquele ambiente, né, do coração, onde você fica em desvantagem. Você fica em desvantagem. E a gente vai para um lugar de vida e de vida e abundância. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Eu vou pedir, enquanto a gente vai orar, os irmãos escalados para servir a ceia, que eles venham aqui e já podem se posicionar, tá bom? São os nossos diáconos. Nós estamos levantando um novo corpo diaconal para nos ajudar, e aqueles que estão orientados a servir a ceia.
Mas eu quero pedir para que todos vocês aqui que ficaram, feche seus olhos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se alguém pecou contra você, pode ter sido seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó, sua madrasta, quem te criou, um professor, um pastor. Se alguém te feriu, bota a mão no seu coração. É muito difícil a gente passar por essa vida aqui, muito difícil não ter sido atingido por ninguém, eu acho até que é impossível. Em segundo lugar, se você carrega a culpa de ter feito algo, falado algo, bota a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido, essa noite nós queremos confessar as nossas limitações. Falamos mais do que a gente deve falar. Costuramos traições. Somos orgulhosos, prepotentes, mesquinhos, ignorantes, violentos, miseráveis. Nós agredimos quem a gente devia amar. Nós machucamos quem nós devíamos proteger. Nós somos desleais a quem nós tínhamos aliança. Nós falamos mal pelas costas. Os nossos olhos caminham pela impureza. Nós pecamos uns contra os outros. Pensamos uns contra os outros. Somos arrogantes, orgulhosos. Mas nós queremos pedir perdão ao Senhor essa noite. Mas nós queremos ir além disso, porque precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, nos massacraram, nos aterrorizaram, desviaram de nós o amor que era merecido. Queremos perdoar os nossos abusadores, os nossos algozes, aqueles que nos trocaram pela cachaça, pela droga, por um outro amor. Gente que nos feriu propositadamente. Nós queremos hoje perdoar, Senhor. Mas também queremos pedir que o nosso coração seja movido, Pai. Movido. Para que aonde a gente caiu, a gente não caia mais. Nós nos desligamos dos nossos ofensores essa noite. Nós liberamos uma palavra de perdão em favor deles. Pai, perdoai-os, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, não leve em conta os pecados que foram tramados contra nós. Não leve em conta a alegria deles quando nós caímos. Pai, eu quero pedir que o Senhor os abençoe e desligue do nosso coração todo sentimento de vingança e desejo de fazer justiça. Pai, leva a gente ao lugar de vida de novo. Para aqueles que nós dissemos: fulano morreu para mim, fulano morreu para mim, que a gente possa voltar atrás, retirar essa palavra de morte e buscar aqueles que nós mesmos expulsamos da nossa vida, em nome de Jesus. Agora vamos celebrar a tua ceia, Pai. Vamos celebrar a tua ceia. Eu quero pedir ao Senhor que seja um momento aqui de íntima reflexão, introspecção. E se alguém tem algo, marido contra a esposa, esposa contra o esposo, pai contra o filho, filho contra o pai, irmão contra irmão, que hoje, Pai, a gente possa trocar o cálice da paz, o cálice do sangue do príncipe da paz, para que todas as trevas sejam dissipadas e a tua luz venha sobre nós, em nome de Jesus.